Deus é bom. Você pode abrir sua Bíblia em Salmos 34, versículo 4, do verso 4 ao 10. Salmos 34, do 4 ao 10. Amém. Diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Aleluia. Eu tenho que confessar algo para vocês aqui, que eu não iria preparar esse sermão até hoje cedo. Eu estava disposto a não vir hoje, eu não ia vir, não ia preparar nada. Eu tinha falado com a Mari ontem no culto, eu falei, não fiz nada e não vou fazer. Igual uma mula, sabe aquela mula que quando empaca e não há quem tire do lugar? Muito prazer, sou eu. E eu estava decidido, semana passada foi uma semana muito corrida no serviço, em casa, muito corrida no serviço, e algumas coisas começaram a dar errado, e o tempo foi passando, e eu fui deixando para lá, e quando eu fui ver já era tarde demais para mim. E eu tenho o costume de, apesar de ter uma lista imensa de pregações, se eu não me engano é a quinta agora, Eu gosto de me preparar bastante. Eu falei, poxa Deus, eu não quero fazer algo simples, né, no meu ponto de vista, algo que eu não tenha preparado, que eu não tenha estudado. E o pastor Felipe sabe disso, quando ele me chama para pregar, eu sempre falo, eu preciso de um mês de antecedência, porque eu preciso orar, jejuar, ir no monte, enfim. E eu estava decidido, eu falei, não vou fazer, Deus, eu preciso, para me pregar, eu preciso estar sentindo alguma coisa e não estou sentindo nada. E aí ontem, depois do culto, eu totalmente decidido, alguma coisa falou no meu ouvido, pegue lá a sua agenda de pregações. Uma agenda antiga que eu tinha feito alguns anos atrás, onde eu anoto todos os meus esboços das pregações, das minhas mensagens que nem são pregadas, mas de alguns anos atrás. E por curiosidade, eu falei, eu vou, mas eu não vou pegar nada para pregar. Não quero saber de pregar nada. E eu peguei a minha agenda, ontem à noite mesmo, eu comecei a folhear ali, olhar algumas mensagens, eu falei, nossa, esse menino parece que me conhece. E de repente eu comecei a ser ministrado por palavras simples, que eu nem imaginava que eu estaria lendo para mim, pregando ali. E eu esperando que Deus fosse me revelar uma mensagem extraordinária, que eu teria que ter um tempo extraordinário com Ele, e de repente eu me vi com uma pregação tão simples, sendo ministrado por Deus, sabe? Mas mesmo assim eu falei, eu não vou pregar. Mas eu coloquei a minha agenda na mochila e fui para o serviço, falei, vamos deixar ela aqui dentro, né? E aí cheguei hoje de manhã no serviço, e aí eu peguei a agenda e falei, vou pegar essa agenda aqui e vou deixar na minha mesa. E eu não queria pregar. Aí eu abri, aí eu estava assim, um momento lá, uns 10 minutinhos sem fazer nada, estava a agenda do meu dia, né, das tarefas que eu tenho que fazer, e a agenda com as mensagens. Eu olhei para uma, eu falei, poxa, eu olhei para outra, aí eu abri ela novamente. Aí eu falei, tá bom, Deus, então, o Senhor quer que eu fale, eu falo. E talvez a mensagem que eu falo aqui é bem simples e rápida, eu não quero demorar para que vocês tenham tempo de falar.
É, e é justamente sobre o Salmos 34 que a gente acabou de ler, que é um salmos que eu particularmente gosto muito, que ele nos mostra as garantias que nós temos quando nós estamos passando por dificuldades. Quando Davi escreveu esses salmos, ele estava passando por um momento de dificuldade e até mesmo de medo. Davi sendo perseguido por Saul, e por incrível que pareça, Davi teve que se fingir de louco para não ser morto pelo rei Aquis, se eu não me engano, que era rei de Gate. Agora você imagina comigo o Davi, aquele cara que tinha matado leões, que tinha brigado com os animais, matado o gigante. Ele se vê numa situação tão difícil de chegar ao ponto de sentir medo e de se fingir de louco. E eu quase que me fingi de louco essa noite. Eu falei, eu vou, mas eu não vou levar nada, não levo Bíblia, não levo nada. Mas o Espírito Santo, desde ontem à noite, começou a ministrar no meu coração e foi mudando alguns conceitos em mim. E se fosse para ter um tema nessa mensagem, seria como enfrentar as dificuldades. Até porque semana passada foi uma semana difícil, como eu falei. E eu achei que eu não estava sentindo nada, mas era Deus me preparando para algum momento. Nós vemos em Salmos 34 que existem essas garantias, que o Senhor nos escuta, que Ele nos protege, que Ele nos socorre. Mas como enfrentar essas dificuldades, como enfrentar os medos do nosso dia a dia? Talvez você que esteja sentado aí está ansioso, com medo do que vão pensar, o que eu vou falar, se vai ser, vão aprovar, se o pastor Claudemir vai dar nota A. Como enfrentar tudo isso? E aí me faz lembrar de um homem que era fiel a Deus, que não tinha um status, um reconhecimento perante a sociedade, não tinha um cargo importante. Ele era copeiro do rei, Neemias. Eu gosto da história de Neemias porque, de forma resumida, ela nos mostra 3 lições que nos faz aprender e visualizar como nós podemos enfrentar essas dificuldades. Neemias, como eu falei, era copeiro do rei, então ele não tinha um cargo importante, não era um pastor, não era um governador. Era um simples copeiro, mas que amava a Deus, era fiel a Deus, que fazia aquilo bem feito. Certa vez o irmão de Neemias chegou até ele com uma notícia muito triste, dizendo que o povo de Jerusalém estava muito chateado, que eles estavam muito tristes, porque os muros de Jerusalém continuaram destruídos, estavam caídos, os portões que tinham pegado fogo continuava do mesmo jeito, destruídos, sem conserto. E aí a Bíblia diz que Neemias, quando ouviu isso do seu irmão, ele chorou, ele se entristeceu. E quando nós passamos por dificuldades, quando nós recebemos notícias tristes, ou acontece algo que nós não estamos esperando, aquilo que nos tira do eixo, sabe? Nós vamos nos abalar, nós somos de carne, nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Mas eu acho muito interessante a atitude de Neemias. A Bíblia fala que ele orou e jejuou a Deus. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender. É que apesar da tristeza, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar do desânimo, apesar de querer chutar tudo para o alto, nós temos que recorrer ao nosso Pai. Nós temos um Pai que nos ama. E a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, falar com o nosso Pai. Nós temos a triste mania, aqui não, só em outros lugares, é de que quando a coisa começa a sair fora do eixo, a primeira coisa que nós descartamos é Deus. Ah, Deus, se está tudo dando errado, é culpa sua. Na realidade, nós temos que nos achegar até o nosso Pai, não fugir dele.
Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos buscar a Deus. Neemias se entristeceu? Se entristeceu, mas ele foi orar e jejuar. Amém? Após Neemias orar e jejuar, ele foi até o rei pedir autorização para poder ir lá ajudar a construir os muros, a erguer os muros, a construir os portões. Ele enxugou as lágrimas, orou, jejuou e falou: eu vou lá, eu vou falar com o rei, vou ver se o rei me autoriza ir lá ajudar o povo a construir os muros. E o rei concedeu, reautorizou que Neemias fosse lá, ainda fez mais, além de autorizar, ele ajudou com materiais, com os insumos. E aí vem a segunda lição que nós precisamos ter. Atitude, diga atitude. Sabe, nós vamos orar, jejuar, buscar a Deus, mas nós não devemos só ficar lamentando, sabe, chorando, e nós devemos sacudir a poeira e falar: Deus, ó, eis-me aqui, vamos para frente, que der e vier, eu estou aqui. Um exemplo bem simples disso é uma pessoa que quer trabalhar, uma pessoa desempregada, e ela está em busca do emprego. Imagine se essa pessoa, ela só ora e jejua, e ela não sai de casa. Talvez o emprego chegue até ela, pode ser, Deus ele pode fazer coisas que a gente nem espera. Mas o ideal é que ela ore, ela jejue, busque, mas que ela saia, acorde cedo e vá entregar currículo. Deus não quer filhos mimados. E para falar a verdade, eu estava sendo assim, quando eu decidi que eu não ia trazer a mensagem, quando eu não ia estar aqui. O Espírito Santo foi bem, e normalmente ele é bem radical comigo, e ele usa situações do meu dia para falar comigo. Então nós temos que ter atitude, sabe? É nos momentos difíceis que Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos mostrar algo. Tenha atitude. Bom, Neemias saiu então para Jerusalém, para ajudar a construir os muros. Chegando lá, ele organizou todo o povo, ali instruiu o povo como deveria ser feito. Porém, 3 abençoados, 3 homens ali, que não estavam nada contentes com aquela situação, começaram a zombar daquilo que estava sendo feito, sabe? Começaram a desmerecer a tudo aquilo. Porém, Neemias, ele continuou firme. A Bíblia, se eu não me engano, foi em tempo recorde, 52 dias a construção. E Neemias continuou firme, terminou ali, mesmo com pessoas zombando, mesmo com pessoas contra. E nós aprendemos a terceira lição, é ter perseverança. Talvez algumas pessoas vão querer nos desanimar, talvez algumas situações do nosso dia vai querer nos desanimar. Pessoas que talvez até convivem conosco, mas não desista, continue firme. Talvez você esteja pensando aí no seu lugar que a sua pregação não vai ser tão boa, ou que você talvez não podia ter se dedicado mais. Mas existe uma mensagem que foi falada somente no seu coração, que o Espírito falou para você. Não tenha medo. Continue. Continue. Como Neemias, que no meio da dificuldade ele continuou. Ele não desanimou. Ele orou, ele teve atitude e ele continuou. Por mais que as situações fossem difíceis, ele continuou. Diga amém. Bom, sabe, aí nós podemos ver em Salmos 34 o que Davi queria dizer. Que Deus, Ele vai nos responder, que Ele vai nos livrar, que Ele nos socorre,
que Ele nos protege e que Ele vai prover. E eu acho a parte mais interessante, a que mais chama atenção, é quando Ele nos provoca a provar e ver o quanto o Senhor é bom. Nós, como filhos, devemos provar o quanto nosso Deus é bom. E se você está pensando que não provou ainda, você está enganado. Você está aqui essa noite, você já está provando e desfrutando do amor de Deus. Continue, não pare. Amém? É isso aí.